Entrei no quarto do meu sobrinho enquanto ele dormia e... Histórias de infidelidade. Olá, quando vi meu sobrinho com aquela ferramenta enorme, não pude me conter. Sou Juliana. Tenho 28 anos e minha vida sempre foi marcada por uma rotina previsível e tranquila. Trabalho como designer gráfica, o que me permite passar muito tempo em casa, algo que sempre considerei confortável. Sou casada com Mauro há 6 anos. Ele é um caminhoneiro dedicado, daqueles que colocam o trabalho acima de tudo, sempre garantindo que nada falte em casa. Nosso casamento, embora sólido em aparência, estava há algum tempo sem paixão. Vida monótona. A vida que construímos juntos era pacífica, mas ao mesmo tempo monótona. Nossa casa Paraná, localizada em um bairro tranquilo, sempre foi um refúgio de paz para mim, um lugar onde podia me esconder do mundo, cercada pelo verde das montanhas e pelo som distante das ondas do mar. Mas com Mauro constantemente viajando por trabalho, a casa também se transformava em um espaço de solidão. Por mais que tentasse preencher o tempo com hobbies e trabalho, havia algo que me faltava, algo que não sabia como explicar. A chegada de Matheus. Até aquele momento, tudo mudou quando meu sobrinho Matheus veio se hospedar conosco. Ele tem 24 anos, está se preparando para o concurso do Exército e precisava de um lugar tranquilo para estudar. Sempre fomos próximos, eu o via quase como um irmão mais novo e, no início, a ideia de tê-lo por perto parecia boa. O que eu não esperava era quanto sua presença mudaria minha vida. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Matheus passava a maior parte do tempo trancado em seu quarto, imerso em seus livros e anotações. Às vezes, eu o encontrava na cozinha preparando um café ou um lanche rápido e conversávamos um pouco sobre os estudos e a vida. Ele sempre foi educado, tranquilo, mas algo em seu comportamento começou a me intrigar. Seu olhar, a maneira como me observava quando pensava que eu não o via, me inquietava. No início, atribuí essa sensação à solidão que sentia com a ausência de Mauro, mas com o tempo percebi que não era só isso. Havia uma energia diferente flutuando no ar, um subtexto em nossas conversas que ambos fingíamos não notar. Tensão crescente. Como se estivéssemos dançando ao redor de algo que ainda não sabíamos como nomear. Conforme as semanas passavam, essa sensação de inquietude se tornava mais difícil de ignorar. Matheus continuava imerso em seus estudos. Mas os pequenos momentos de interação entre nós estavam carregados de uma tensão que eu nunca havia experimentado. Cada vez que cruzávamos nossos olhares, parecia que o ar ao nosso redor mudava. Não era algo evidente, mas sutil, como uma corrente de eletricidade que percorre o corpo sem aviso prévio. Atração inevitável. Matheus tinha uma maneira discreta de me observar. Eu percebia que seus olhos me seguiam quando eu caminhava pela casa, especialmente quando ele pensava que eu não estava atenta. No início, isso me incomodava, mas pouco a pouco comecei a sentir algo diferente. Uma parte de mim gostava de ser o centro daquela tensão silenciosa e, sem me dar conta, comecei a buscar seus olhares. Me encontrava vestindo roupas mais ousadas, escolhendo blusas que mostravam um pouco mais dos ombros ou saias que deixavam minhas pernas mais à vista. Tentava me justificar dizendo a mim mesma que não estava fazendo nada de errado, mas no fundo sabia que estava sendo provocativa. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme na sala, a tensão que se havia acumulado alcançou um novo nível. Estávamos sentados no sofá, um ao lado do outro, quando nossos braços se roçaram levemente. Aquele toque tão simples e casual enviou uma onda de calor pelo meu corpo. Meu coração acelerou e me afastei fingindo mudar de posição, mas o ato daquele contato permaneceu. Olhei para Matheus de soslaio e vi que ele também estava sentindo algo. Seu olhar estava fixo em mim, como se perguntasse se eu havia percebido mesmo. A partir daquele momento, as provocações entre nós se tornaram mais frequentes. Matheus começou a deixar bilhetes pela casa, mensagens simples e divertidas, mas sempre com um toque de charme que me fazia sorrir. Era algo tão juvenil, mas ao mesmo tempo tão embriagador. Em troca, eu respondia com pequenos gestos de carinho, como preparar seu prato favorito ou deixar chocolates em sua mesa de estudos. Tudo isso acontecia em silêncio, sem que uma palavra fosse dita sobre o que realmente estava ocorrendo entre nós. Aquela tensão era uma espécie de jogo secreto, um flerte silencioso onde cada gesto parecia testar os limites do permitido. Sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas a emoção de viver algo proibido era como uma adição.
Por mais que tentasse ignorar, cada dia que passava me encontrava mais envolvida com Mateus e aquela barreira invisível que nos separava começava a se desgastar. O que aconteceu naquela noite era inevitável. Levávamos semanas dançando em torno de algo que nenhum de nós queria admitir. A tensão que antes era sutil agora era quase palpável. Tudo culminou em um jantar comum que de comum não tinha nada. Mauro estava de viagem, como de costume, e preparei uma refeição simples para mim e para Mateus. Conversamos sobre temas triviais, mas cada palavra parecia carregada de um significado oculto. O vinho que acompanhava o jantar só serviu para amplificar o que já estava presente. Depois do jantar, ficamos na cozinha, rindo de algo trivial. Nossas vozes ressoando no silêncio da casa. Eram daqueles momentos em que as risadas fluem naturalmente, mas o trasfondo emocional já não podia ser ignorado. Em algum ponto, nossos olhares se encontraram e naquele instante o tempo pareceu parar. Não houve vacilação, como se um imã invisível nos atraísse. Nos beijamos. O beijo foi intenso, cheio de urgência, como se ambos tivéssemos reprimido aquele desejo por muito tempo. Foi uma explosão de tudo o que havíamos contido nas últimas semanas. Quando finalmente nos separamos, nossas respirações estavam pesadas e a realidade começou a se infiltrar. Confissões e despedidas. Juliana, isso é uma loucura, sussurrou ele com o rosto ainda perto do meu, mas não havia arrependimento em sua voz, apenas uma incerteza que refletia o que eu também sentia. Eu sei, respondi sentindo meu coração bater forte no peito, mas não posso evitar. Minha voz saiu como uma desculpa, mas o desejo que me invadia era inegável. A partir daquele momento, tudo mudou. O que antes era uma tensão não verbal se transformou em algo muito mais tangível. Cada oportunidade que tínhamos nos entregávamos ao que já não podíamos controlar. Quando Mauro estava fora, pertencíamos um ao outro. Embora fosse por breves momentos, cada encontro estava cheio de uma mistura de culpa e excitação. Uma adrenalina que me fazia sentir viva de uma maneira que não sentia há muito tempo. Amava Mauro, disso não havia dúvida. Mas o que sentia por Mateus era diferente, quase impossível de descrever. Era algo mais físico, mais visceral, uma atração que desafiava a lógica e a moralidade. Por mais que tentasse lutar contra isso, não podia me deter. Os encontros se tornaram frequentes, sempre que Mauro estava fora. Cada novo momento juntos parecia ser ainda mais intenso que o anterior. O medo de sermos descobertos só aumentava a emoção, tornando tudo ainda mais perigoso e irresistível. O tempo, no entanto, não perdoa. Mesmo quando desejamos que tudo permaneça igual, Mateus estava se aproximando do final de seus estudos. O exame do concurso se aproximava e ele logo deixaria nossa casa. Isso pesava sobre nós. Sabíamos que eventualmente tudo terminaria e, embora não tivéssemos discutido diretamente, ambos sentíamos o peso da despedida. Nosso último encontro foi agridoce. Havia uma mistura de paixão e tristeza no ar, como se soubéssemos que estávamos vivendo nossos últimos momentos juntos. O olhar de Mateus, que antes estava carregado de desejo, agora tinha uma sombra de melancolia. Prometa-me que isso não é um adeus, pediu com a voz rouca enquanto segurava minhas mãos com força. Queria prometer a ele, queria dizer que de alguma forma encontraríamos um jeito de continuar. Mas no fundo sabia que nossas vidas estavam destinadas a seguir caminhos diferentes. Não nos asseguramos ao silêncio habitual, mas agora aquele silêncio parecia mais pesado, como se ressoasse com todas as coisas que ficaram por dizer. Depois daquele primeiro beijo, os dias que se seguiram foram como uma explosão de sentimentos reprimidos que já não podíamos evitar. Sempre que Mauro estava fora em suas longas viagens, Mateus e eu encontrávamos uma maneira de ficar juntos. Usávamos a rotina previsível da casa para esconder nossos encontros proibidos. No entanto, dentro das quatro paredes, o desejo era incontrolável. Nossas tardes juntos eram uma fuga da realidade. Quando a casa estava vazia, era como se o mundo parasse, permitindo que nos entregássemos ao que sentíamos. Lembro-me de uma tarde em particular quando a chuva caía com força lá fora, como se tentasse silenciar o caos que se desatava dentro de mim. Estávamos na sala onde tudo havia começado e, mais uma vez, o toque de seus dedos na minha pele provocou uma tempestade de emoções. Não consigo parar de pensar em você, disse Mateus enquanto seus olhos percorriam cada detalhe do meu rosto. Seus dedos leves como uma brisa traçavam linhas invisíveis no meu braço e a intensidade de sua confissão me provocou um arrepio.
Fechei os olhos por um segundo tentando processar tudo aquilo. Eu também confessei com a voz entrecortada, mas devemos ser cuidadosos. Isso não pode durar para sempre. As palavras saíram com dificuldade porque, no fundo, não queria que terminasse. Mateus sorriu, um sorriso que misturava tristeza e desejo. Me puxou mais para perto dele e me perdi novamente. Em seus braços, cada encontro era uma mistura de paixão desesperada e medo de sermos descobertos, e isso tornava tudo ainda mais excitante. Não estávamos apenas desafiando a moralidade, estávamos desafiando o próprio destino. Em cada canto da casa, nossa história clandestina se desenvolvia como uma narrativa proibida. Nos encontrávamos na cozinha às vezes com o aroma do café recém-feito no ar ou no quarto de hóspedes onde Mateus dormia. Até o jardim sob o céu estrelado se tornou um cenário para nossos encontros furtivos. Cada lugar tinha seu próprio significado, uma lembrança de momentos que nunca poderiam ser esquecidos, e o perigo de sermos descobertos só aumentava a adrenalina. Mas, por mais intensa que fosse nossa conexão, a culpa começava a pesar sobre mim. Não podia evitar os sentimentos que surgiam cada vez que estava com Mateus, mas o rosto de Mauro pairava em meus pensamentos. A traição não era apenas física, era emocional, e isso me consumia por dentro. Cada dia que passava me sentia mais dividida. Por um lado, estava Mauro, o homem com quem havia construído uma vida, o marido que me amava e fazia de tudo para que eu estivesse bem. Por outro lado, estava Mateus, uma chama intensa que ardia dentro de mim, um desejo incontrolável que me levava a fazer coisas que nunca imaginei. As noites em que Mauro estava em casa eram as piores. Deitada ao lado dele na cama, me sentia sufocada pela culpa. Ele, sempre tão carinhoso, me perguntava como havia sido meu dia, e eu respondia automaticamente escondendo a verdade. Cada vez que me tocava, sentia a urgência de fugir, como se o peso da minha traição fosse insuportável. Em uma dessas noites, enquanto ele dormia ao meu lado, não conseguia parar de pensar em Mateus. As lembranças de nossos encontros surgiam como ondas que não podia conter. Fechei os olhos tentando afastar os pensamentos, mas a atração por Mateus era muito forte. Me virei de lado sentindo meu corpo tremer por uma mistura de culpa e desejo. "Está tudo bem, amor?", perguntou Mauro com a voz ainda sonolenta. "Só pensando em algumas coisas", respondi tentando soar casual, mas por dentro estava em frangalhos. Como poderia continuar vivendo essa vida dupla sem me perder completamente? A verdade é que amava Mauro. Ele era um bom homem e parte de mim desejava que as coisas fossem diferentes, que eu pudesse me conformar com a vida que tínhamos. Mas o que sentia por Mateus era algo que nunca havia experimentado antes, uma paixão avassaladora que me deixava sem fôlego e me fazia questionar tudo o que sabia sobre o amor e o casamento. O pior de tudo era que, embora soubesse que estava cometendo um erro, não podia parar. Cada vez que olhava para Mateus, sentia uma atração magnética que me puxava de volta para ele, como se nossas almas estivessem conectadas de uma maneira que não podia explicar. A noite antes da partida de Mateus foi diferente de todas as outras. O ar estava carregado de melancolia, uma tristeza latente que impregnava cada palavra que trocávamos. Sabíamos que aquela seria a última vez que estaríamos juntos, e embora ambos tivéssemos tentado adiar o inevitável, já não havia como escapar. Quando me aproximei dele, não houve urgência dessa vez, apenas um toque carregado de emoção. "Vou sentir sua falta", sussurrou Mateus com os olhos fixos nos meus. Seu olhar era diferente, mais vulnerável, como se tentasse memorizar cada detalhe do meu rosto. Eu também respondi apertando sua mão com força. "Mas sei que isso é o melhor para nós." Agora as palavras saíram com dificuldade porque, na verdade, não estava segura de nada. Parte de mim queria que ele ficasse, que tudo isso pudesse continuar de alguma forma, mas outra parte sabia que não era possível. Passamos aquela noite juntos como se fosse a última. Cada toque, cada beijo, cada sussurro parecia carregado de uma intensidade que nunca havia experimentado antes. Não era apenas desejo, era algo mais profundo, uma conexão emocional que transcendia o físico. Era uma despedida. Quando chegou a manhã, o inevitável se concretizou. Mateus partiu e fiquei ali, observando-o ir embora com o coração dividido entre o alívio e o vazio. A casa que antes era um santuário de nossos encontros agora parecia fria e despojada de vida. Estava de volta à minha realidade, mas nada parecia igual. Com a partida de Mateus, a vida começou a retornar ao que costumava ser.
mas nada parecia igual. Nada dentro de mim era como antes. Tentava me convencer de que tudo aquilo havia sido uma fase, algo passageiro que logo seria deixado para trás. Mas a verdade é que o impacto de tudo o que havia acontecido ainda ressoava dentro de mim. Mauro e eu continuamos com nossa rotina. Ele voltava às viagens e eu seguia com meu trabalho, tentando encontrar normalidade nos pequenos detalhes do dia a dia. Mas agora havia uma nova camada em mim, uma consciência diferente de quem eu era e do que desejava. Por sua parte, Mateus mergulhou de cabeça nos estudos e nessa nova fase de sua vida. Ele seguia seu caminho, mas nunca deixou de ocupar meus pensamentos. Embora estivéssemos separados, havia algo entre nós que não podia ser apagado tão facilmente. O que vivemos foi intenso e verdadeiro e, de alguma forma, sabia que em algum ponto do futuro nossos caminhos se cruzariam novamente.